de metodologia de pesquisa, e a gente tem agora a honra de receber o professor Eduardo Manzini, que vai falar sobre entrevistas, né? E aí eu vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Manzini. Ia passar muito tempo lendo o Lattes dele, ele até pediu, não, dá uma resumida. Vou tentar, né? Mas o professor Eduardo, ele tem graduação em psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, ele tem mestrado em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em psicologia experimental pela USP, é livre docência em educação pela Unesp de Marília, pós-doutorado na UERJ, e ele foi editor da Revista Brasileira de Educação Especial de 2001 a 2017. A Revista Brasileira de Educação Especial sempre, eu acho que sempre terá a cara do professor Manzini, né, que é uma pessoa importantíssima na nossa área. Atualmente ele é professor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e ele tem experiência nas áreas de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nas temáticas de metodologia de pesquisa, tecnologia assistiva, educação especial, acessibilidade, etc. Tá? Ele tem uma produção vastíssima, acho que todos conhecem, né, algumas das produções do professor Manzini, e agora eu vou ficar quieta para a gente poder aproveitar ao máximo, então, essa fala do professor Manzini. Vou só pedir que a gente tenha, então ele faça a fala dele e a gente reserva então os nossos últimos 10 minutinhos aí para dúvidas, tá certo? Então quem quiser ir já escrevendo, né, no nosso chat as dúvidas, ou então deixar para o final, é isso, tá? Boa palestra. Beijos. Muito bem. Sinceramente, eu não gostaria de ficar sozinho olhando só para mim. Se algumas pessoas que têm uma internet melhor puder abrir a câmera, aí eu me sinto mais à vontade. Eu vou conversando com vocês e olhando e vendo as reações. Porque quando a Tá gente vai, certo, Eduardo. porque quando a gente vai trabalhar com entrevista, a primeira coisa que a gente faz é olhar para as pessoas, né? Essa sensação de solidão dando aula, principalmente na graduação, ela é muito comum, né? Isso me levou, esse processo de interação me levou, inclusive na graduação, a mudar o jeito das minhas aulas. Eu acabei conversando com os alunos, eles pediram para gravar as aulas, sabe? Então eu comecei a fazer filmes, gravações, videoaulas de 10, 20 minutos, porque eu não conseguia ver meus alunos, né? 35 alunos. Já na pós-graduação, eu tenho 41 alunos hoje, na disciplina que se chama coleta de dados por meio de entrevistas e diálogos. São duas disciplinas, essa é a primeira. E a segunda disciplina, no segundo semestre, agora, se chama análise de dados. Então, o que eu vou trabalhar hoje é o conteúdo de uma das aulas, né, desse curso anual que eu trabalho com os meus alunos. E nessa aula de hoje eu vou tentar falar um pouco o que é entrevista, a sua definição, né, alguns conceitos que estão paralelos a essa definição, que na maioria das vezes não são falados pelos autores que trabalham com entrevista, e depois eu vou tentar definir e fazer uma classificação dos tipos da entrevista, porque se alguém for trabalhar com entrevista, já vai vendo aonde pode colocar o seu pé, né? Onde você pode fazer a sua fundamentação. Mas como eu costumo brincar, aonde você amarra o seu burro, né? Porque se você amarrar o seu burro com capim, ele come o capim e ele vai embora. Então você tem que amarrar o seu burro com uma corda boa, dar uma boa laçada, né? Isso também se refere a uma analogia com a entrevista, porque quando vou trabalhar com entrevista, eu tenho que ter uma fundamentação teórica. Então, é muito bom a gente ter uma fundamentação teórica metodológica. Então, eu vou explorar um pouco esses conceitos e eu vou falar bastante também de terminologias, tá? Eu vou fazer a apresentação aqui do meu slide, começo apresentando agora. Vou abrir aqui uma janela, vou, vou esperar chegar aí para vocês. Está chegando, estou vendo aqui. Está chegando, está chegando. Chegou, né? Certo? Beleza.
Então, eu consigo ver as pessoas mexendo a cabeça, a Leila, a Débora, e aí eu consigo ver que estão aqui, que ninguém está dormindo. Se alguém quiser dormir, também não tem problema, não. Só desliga a câmera e fique à vontade, né? Que não tem problema. Bom, então, nós vamos falar dentro da disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação Especial. O tópico é o tópico entrevistas. E começo falando para vocês uma pergunta, para vocês começarem a pensar. Quando a gente vai trabalhar em entrevista, que tipo de dado nós vamos coletar? Então, essa é uma pergunta bastante importante, porque às vezes as pessoas não têm clareza o dado que ela está coletando. Vou dar um exemplo para vocês. Já participei de dissertações e teses que a pessoa vai coletar dado por meio de entrevista e o tipo da dissertação dela é prática pedagógica do professor do ensino comum, né? Aí eu falo assim, nossa, prática pedagógica, mas utilizou a entrevista? Porque eu entendo que você tem metodologias que podem ser observacionais mais adequadas do que a entrevista. Então, por exemplo, quando eu trabalho com práticas pedagógicas, a metodologia mais adequada é observacional. Eu tenho que entrar lá dentro da sala de aula do professor e olhar o que o professor está fazendo, né? Qual é a sua prática. Mas se eu entrevisto o professor sobre a sua prática, já não é mais a prática dele, é a percepção que esse professor tem sobre a sua prática. Então, você tem um outro tipo de dado, e é esse dado que a gente vai trabalhar com entrevista. Então, feita essa introdução, eu vou dizer, então, que quando nós vamos trabalhar com entrevista, nós vamos coletar versões sobre fatos. Versões sobre fatos significa que alguém está falando sobre algo que ela vivenciou. Então, essa é uma versão sobre algo que ela vivenciou. A gente tem fatos e versões, inclusive um programa na Globo, se não me falha a memória, na Globo, que é um nome, é o nome do programa, e lá ele vai exatamente trabalhar com fatos e versões, né? E aí, a gente tem todo dia fatos e versões, né? Se a gente olhar o Planalto, os poderes, né, o presidente, se a gente olhar para Brasília, todo dia a gente tem versões, todo dia a gente tem fatos, né? E durante o dia, até as versões se modificam. Vocês se lembram muito bem, no ano passado, que o Bolsonaro ele falava algo de manhã, na hora do almoço, o vice dele entrava e interpretava o que ele tinha falado, porque ele falava assim, não é bem assim que ele falou. Todo mundo se recorda disso. Independente, né? Independente de quem votou no Bolsonaro ou não. Eu estou dizendo que isso aconteceu. É um fato e a gente vivenciou. Até que em um determinado momento, o vice disse assim, agora eu não vou mais falar sobre isso, porque o Bolsonaro brigou com ele um dia desses, que ele tinha feito uma interpretação do que o Bolsonaro falou. Todo mundo se recorda. Então, nós temos fatos e nós temos versões sobre esses fatos. E quando eu converso com alguém, estou atrás de uma versão. Vamos para um exemplo que está lá no meu livro, publicado agora, em 2020, Débora. Infelizmente, não foi lançado. Nem lançamento virtual. Eu fiz uma live, talvez, que marque essa entrada do livro em maio do ano passado. E esse exemplo, que é um exemplo real que aconteceu conosco, ele está lá no livro. Um estudante um estudante saindo da faculdade, ele foi passar pela frente da avenida da faculdade e foi atropelado. Foi atropelada, é uma moça. E aí chegou a informação para mim. Professor, a fulana de tal foi atravessar na rua e ela foi atropelada, ela está na UTI. Aí o outro falou assim, olha, o namorado dela também. O namorado dela estava junto com ela. Ele foi atravessar a rua e também foi atropelado, mas ele não está na UTI. Aí uma outra pessoa falou assim, não, ele não foi atropelado. Eles foram os dois juntos, ela quis ir na frente, soltou da mão dele, e ele ficou parado, ela foi e a moto atropelou. Mas ela estava na UTI sob observação, mas ela está bem. Só sob observação.
Então, veja só, um fato gerou 3 relatos que podem ser diferentes, que podem ser complementares. Então, quando eu vou trabalhar com uma entrevista, na maioria das vezes as pessoas se perguntam, mas eu estou indo atrás da verdade? As pessoas não podem mentir para mim? Sim, as pessoas podem mentir. As pessoas podem mentir deliberadamente, inconscientemente, até de uma forma doentia. Né? Você sabe que existem pessoas que acreditam nas mentiras que falam. Isso é comum no nosso meio. Né? Mas, na entrevista, quando a pessoa começa a mentir, na maioria das vezes se busca contradições. E a gente vê contradições nesses relatos das pessoas. Né? Então, quando a gente trabalha com entrevista, a gente está buscando uma versão sobre um fato. E aí, a gente com certeza vai trabalhar, na maioria das vezes, com um grupo que a gente vai entrevistar. Em alguns momentos, a gente trabalha com pessoas únicas, mas na maioria das vezes a gente trabalha com um grupo. E com certeza, quanto mais as versões se aproximam, mais perto do fato a gente está. Quanto mais elas divergem, mais longe do fato a gente está. Então, por isso, né, que a gente tem alguns tipos de entrevista que vai tentar, por meio de várias coletas, tentar entender o que acontece sobre aquele fenômeno que a gente quer estudar. Então, quanto mais convergir, mais perto do fato a gente vai estar. Tá? Esse é um exemplo. Existem vários outros exemplos, né, mas que eu não vou nem comentar por aqui. Então, a gente pode dizer que nós podemos identificar as opiniões das pessoas, as concepções das pessoas, as percepções das pessoas, as avaliações das pessoas, as descrições sobre fatos internos à pessoa ou externos a ela. Eu posso chegar para a Débora e falar assim, nossa, Débora, você está com uma cara boa, o seu dia foi muito bom. Aí a Débora vira para mim, ai, Eduardo, você nem imagina, tive que tomar um banho, me produzir, passar um batom, porque eu estava acabadíssima. Né? E aí ela me deu o relato dela. Eu posso olhar para uma outra pessoa e falar assim, nossa, você está triste hoje? Ela fala assim para mim, não, estou com dor de cabeça. Então ela está falando de algo interno a ela. Né? Mas a gente pode observar questões externas. Vocês podem, ao final dessa disciplina, alguém pode perguntar, que não veio na disciplina, pode perguntar, fala para mim, o que foi que o professor Eduardo falou na disciplina? Ele está pedindo uma descrição. Ou o contrário, e aí, vocês gostaram da disciplina do professor Eduardo, que ele ministrou na aula da professora Débora? Aí eles vão falar assim, sim, gostei muito. Mais ou menos, faltou aprofundamento. E aí eu estou fazendo uma avaliação sobre essa disciplina. Então, de qualquer forma, na maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando em alguns níveis, né, que pode ser um nível de opinião, pode ser um nível de concepção, de percepção, eu posso avaliar e eu posso descrever. Na maioria das vezes, a gente tem esses dados que a gente pode trabalhar com uma entrevista. Com certeza, existem alguns fatos que a gente não consegue observar. Mas se a gente puder observar os fatos, é melhor. Se a gente não puder observar o fato, a gente vai provavelmente entrevistar alguém que vivenciou aquele fato. Né? E hoje é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem câmeras espalhadas aí pelas ruas, para tudo quanto é lugar, e muitas vezes a gente não vai mais atrás dos relatos, a gente vai atrás das imagens, né? Que as imagens elas são mais reais, né? Nem sempre são mais reais, né? Porque quando a gente vê o fato, a gente também pode ver o fato de uma forma diferente. Por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui isso daqui, vocês podem me dizer, o que é isso? Um celular, né? Mas vocês estão olhando o meu celular só para um ângulo. Eu teria que mudar esse ângulo para vocês verem que é um celular e que atrás dele tem um código. E ele ainda tem, olha só, ele tem ainda 3 câmeras aqui. Então, nesse outro ângulo, eu observo coisas diferentes. Diferentemente se eu mostrar o celular assim, desse jeito. Então, até nos processos observacionais, a gente sabe que a gente tem que posicionar o observador ou a câmera, a filmadora, em algumas situações que pegue e focalize aquilo que eu quero observar. Né? E se eu for olhar o relato da observação, ele pode ser diferente, dependendo de onde que a pessoa se encontra no momento de observar o fato. Então, não é que o relato é mentiroso, né? É que a pessoa percebeu aquilo.
e outra pessoa percebeu algo diferente porque ela estava em outro lugar, num outro espaço, tá? É muito diferente você ver uma pessoa de frente, né, do que você ver uma pessoa de lado, né? Então, você tem fatos muito diferentes. Agora, vocês viram o tamanho do meu nariz, por exemplo, né? E é muito diferente eu ministrar uma aula aqui com vocês e ministrar uma aula com as pessoas numa sala de aula. Porque, principalmente na hora do intervalo, as pessoas levantam e a gente vê o tamanho que as pessoas são na sala de aula. Nessa telinha é impossível fazer isso, né? Então, a gente tem fatos que a gente observa e que a gente descreve. Bom, vamos para um outro tópico, que é o dado que eu tenho. Então, quando eu coleto dado por meio de entrevista, eu tenho que falar assim, esse dado que eu estou coletando, como eu vou chamar esse dado? Então, a gente tem algumas formas de chamar esse dado. Por exemplo, eu posso chamá-lo de fala, verbalizações, relatos, depoimentos, narrativas, discurso. Isso é importante porque, de certa forma, essas definições, essas terminologias, elas podem estar ligadas a correntes teóricas filosóficas. E aí eu sei onde eu vou amarrar meu burro, né? Então, se eu for trabalhar com o termo fala, né, Vygotsky trabalhou muito com o termo fala, né? A análise experimental do comportamento, né, ela trabalha muito com verbalização. A gente tem teorias que desenvolveram que se chama relato. Algumas pessoas, inclusive, que trabalham com comportamentos mais observáveis. Por exemplo, o professor Arnold Hegman, já falecido, ele era um professor da USP, foi meu professor, ele desenvolveu uma teoria dos relatos, e para ele o relato ele tinha três funções, três tipos de relato. Para ele, o relato podia ser oral, o relato poderia ser gestual, e o relato poderia ser escrito. Então, podia ser um relato escrito. Você pede para a pessoa escrever alguma coisa sobre um tema. Então, para ele, são esses três tipos que a gente pode ter de relato. Depoimentos, a gente usa muito depoimentos em algumas correntes, né? Mas a gente vê isso muito no meio. A pessoa vai pegar o depoimento do meliante. Narrativas, a gente tem teorias, principalmente histórias de vida, né, as teorias de história de vida, que vão atrás, né, das narrativas. E a gente também tem os discursos, né? Tem muita gente que vai atrás, principalmente da linguística, que vai trabalhar com a questão do discurso. Então, é interessante para vocês tentarem se posicionar, né? O que eu vou trabalhar, né? O que eu vou trabalhar? Nossa, são dois João Paulo, né? Dois João Paulos, olha só que interessante. Então, eu tenho que me posicionar, né? O que eu quero? Como que eu vou chamar esse dado de entrevista? Que eu coletei por meio da entrevista. Então, é muito legal a gente pensar um pouco nessa situação terminológica. Continuando, então, cabe a quem entrevista tentar desvelar o fato e tomar o cuidado para não trocar o relato pelo fato. É possível que a gente, de uma forma inconsciente, né, e sem perceber, na hora que a gente vai na nossa dissertação e na nossa tese, a gente pode, por exemplo, no nosso trabalho de conclusão de curso, trocar o relato pelo fato. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem, que a gente encontra em muitas dissertações e teses. A pessoa entrevistou, o pesquisador entrevistou a professora, e a professora falou assim, olha, na minha sala eu tenho 30 alunos. E aí, quando ele vai descrever na dissertação dele, ele fala assim, a sala no qual foram coletados os dados possui 30 alunos. Está errado. Esse é o fato. Ter 30 alunos, você só pode dizer que tiver 30 alunos se você filmou, se você tem a lista de presença. Você devia falar assim, segundo a professora, existe 30 alunos. Olha a diferença, a nuance. Então, segundo a professora, ocorre isso. O relato da professora me indicou isso. O depoimento registrado ocorreu assim. Porque aquilo é um relato sobre um fato, não é o fato. Tá?
Depois a gente pode discutir se várias pessoas produzem o mesmo relato, parece que aquilo deve ocorrer no interior da escola. Tá? Então, essa nuance na hora de escrever é muito importante. Né, Débora? A gente vai encontrar muito isso com os nossos alunos, né? Mestrado e doutorado. Acabei agora de olhar o material de uma aluna na minha, tinha um monte de vieses assim. Ela sabe, já fez a disciplina, mas na hora de escrever, cai assim, enviesa o dado. Trata o dado enquanto fato e não relato. Sempre o pesquisador que trabalha com entrevista está lidando com um dado que dará margem ou propiciará a inferência, por parte de quem fala e por parte de quem escuta. Eu parto do princípio, quando eu converso com vocês, e quando eu vou fazendo as definições, que vocês estão escutando e que vocês estão entendendo. Então, eu faço essa inferência. Se eu começo a falar e vocês começam a balançar a cabeça que estão entendendo, eu parto do princípio que vocês não estão entendendo, eu estou inferindo. A partir do momento que alguém faz uma pergunta para mim, de algo que eu já falei e que eu já expus, e a pessoa faz a mesma pergunta daquele conteúdo, não vai mostrar para mim que a pessoa não entendeu. E aí eu vejo, nossa, eu inferi que estava errado. Então eu volto e eu apresento de novo aquele conceito, né, apresento de novo aquela situação. Então a inferência é por parte de quem fala e a inferência é por parte de quem escuta. Isso é inerente à entrevista. Isso não é um defeito da entrevista, porque alguns autores colocam que isso é uma desvantagem da entrevista. Isso é uma característica da entrevista. Isso é uma característica da interação entre seres humanos, quer seja por meio de entrevista, quer seja por interação. Às vezes eu posso olhar alguma coisa e interpretar de um jeito. A outra pessoa olha a mesma coisa e interpreta de outro jeito. Isso são os processos de inferência. Tá? Então, a inferência é o seguinte: como eu posso apresentar o dado e fazer uma inferência baseado naquele dado, não uma inferência longe desse dado. Vou dar um exemplo para vocês de uma terapia de uma estudante de psicologia que estava atendendo uma criança e ela era de uma abordagem psicanalítica e a criança estava brincando e aí veio com um carrinho e o carrinho trombou atrás do outro carrinho. E aí, durante a entrevista com a mãe, ela perguntou se ele dormia com outra pessoa no quarto. A mãe falou assim, não dormia com outra criança no quarto. Aí eu perguntei para ela, mas por que você perguntou isso? Eu falei assim, não, porque essa situação de o carrinho bater na traseira de outro carrinho pode significar coito anal. Eu falei assim, meu Deus, você foi longe, hein? Quer dizer, você interpreta de um jeito que está longe de saber a interpretação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as interpretações e com as inferências que vão lá para o céu, né? Eu quero entrar num outro item, que são alguns conceitos que os autores não trazem, né, mas eu acho que tem que deixar isso muito claro. Vou até fazer umas brincadeiras com vocês agora. Envolve o conceito de língua, linguagem, fala e comunicação. Então, quando eu falo do conceito de língua, as pessoas ficam pensando, né, do que nós estamos falando? A primeira vez que eu fui dar essa disciplina, eu tinha 9 fonoaudiólogas, que era a disciplina não chamava análise de entrevista, ela chama análise da fala. Eu fui atrás de uma abordagem vigotskiana e apareceram 9 fonoaudiólogas na minha disciplina de educação. E quando eu perguntei para elas o que é língua, elas falavam assim, é um órgão que fica dentro da boca e serve para fazer a questão fonoarticulatória. Estou falando de uma definição de 20 anos atrás, dessa disciplina em 1996. É a primeira vez que eu ministrei. Então, né, a língua pode ter vários significados. Então, quando for trabalhar de língua, eu estou falar de língua, é um conceito que envolve um código, e esse código ele é compartilhado para uma comunidade. Esse código é um código social, aquela comunidade ela entende. Essa língua, vamos pensar na educação especial, ela pode ser uma língua falada, mas ela pode ser uma língua como a Libras, que é uma língua visoespacial, né? Aliás, todas vocês, olha, todo mundo sabe o que é isso? Todas línguas, né?
É o único sinal que eu sei fazer em Libras, tá, gente? E na mentira, né? Eu agora aprendi a fazer grupo, porque agora eu estou trabalhando com os 2 surdos na minha disciplina de entrevista, eu tenho tradutor de intérprete, né? E eu estou aprendendo mais sinais. Então, a língua é um código que é compartilhado socialmente com a comunidade. E é muito legal, porque esse código de língua, você tem, além de uma estrutura, você também tem vocabulários diferentes, parecidos ou semelhantes, ou as mesmas palavras com algo totalmente contrário, né? Então, quando eu vou trabalhar com entrevista, eu tenho que ter acesso à língua do meu entrevistado, eu tenho que saber acesso ao meu vocabulário. Por exemplo, se for perguntar para vocês aí no Rio Grande do Norte, eu não sei se tem mais gente, Débora, fora do Rio Grande do Norte nessa disciplina. Tem, na verdade, a maior parte são os alunos daqui do programa, mas a gente está com gente aí do Rio e lá de Santa Maria também. Santa Maria. Tá. Legal. Maranhão tem alguém? Maranhão não. Se aí no Rio Grande do Norte eu chegar e falar assim, eu quero me ver uma porção de mandioca, né, as pessoas podem olhar assustadas para mim. Paraíba, ô, João Barbosa da Paraíba. E aí, se a gente estiver em São Paulo, você pode pedir uma porção de mandioca, não tem problema nenhum. Mas lá no Rio, eu vou pedir uma porção de aipim, né? Porque a gente tem um vocabulário diferente para a mesma coisa. Mandioca aí no Nordeste significa que é aquela mandioca brava que você rala e dá para matar o rato, né? Pelo que eu fiquei sabendo, que falaram uma vez. Mas a gente tem muitas outras palavras, né? Que elas podem ser totalmente diferentes. Durante 9 anos seguidos, eu trabalhei em São Luís do Maranhão. Eu ministrei, durante 9 anos seguidos, eu ministrei uma disciplina de metodologia científica e eu aprendi muitas coisas com eles, né? E uma das coisas que eu aprendi, uma vez eu fui falar sobre acessibilidade, eu pedi para eles medirem, né, o vão entre os batentes, porque a gente tem uma medida de 80 centímetros, onde passa a cadeira de roda. E aí os meninos chegaram e falaram, nosso batente tem 12 centímetros. Eu falei assim, não, acho que vocês mediram errado. Eu queria o vão entre o batente. Eu falei assim, não, o vão é 12 centímetros. Aí eu falei, peraí, o que é batente para vocês? Professor, batente, onde a gente bate o pé. Em São Paulo é a soleira. Né? E eu falei assim, mas como que você chama aquilo que está em volta da porta? Ah, a gente chama de arco. É o arco da porta. E em São Paulo a gente chama isso de batente. Então a gente não conseguiu se comunicar porque a gente estava usando termos diferentes e a medida saiu errada. Né? Então, vocês têm que medir o vão entre o arco. Entre o arco. E aí a gente, estou falando numa questão de língua. Né? Quando a gente vai para um outro país, tangerina, tangerina é diferente também, né? Cada lugar é uma coisa. É verdade. A batente aqui é outra coisa também. Aqui é onde? Rio Grande do Norte? Ah, então tá, Maia. E aí a gente também tem que tomar cuidado quando a gente está em outro país e que fala que a gente acha que a gente fala a mesma língua, que é a língua portuguesa, e a gente começa a usar, né, essa terminologia, essa língua, né, esse vocabulário. Se eu falar aqui no Brasil que eu vou ali pegar a bicha, é muito estranho, né? Vou ali pegar a bicha. Mas se eu falar isso lá em Portugal, não é estranho. Porque eu vou ali pegar a bicha, que eu vou pegar a fila, né? Então são coisas muito diferentes, né? Os significados muito diferentes. Então a língua, ela traz isso para a gente. E a língua, ela traz algo que é importante, que com o tempo ela vai mudando. E às vezes, quando a gente vai entrevistar pessoas mais idosas, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Por exemplo, no interior de São Paulo, as pessoas usam um termo que chama binga. Binga. Alguém sabe o que é binga? Não.
Binga é isqueiro. Isqueiro. Semana passada eu estava vendo um... Exato, é por isso importante. Eu não chamo de pretexto, eu chamo adequação do roteiro, depois eu vou dizer por quê. É importante que a gente tenha intimidade com essa população para que eu possa ir buscar o vocabulário adequado para fazer o meu roteiro. Tá? Então, a língua nos fornece isso. Já a fala é algo que ela é mais individual, segundo Sucy. A língua é algo mais social, a fala é mais individual. A gente consegue perceber entonações diferentes, prosódia diferente, velocidades diferentes. A gente sabe que tem gente que fala muito rápido e a gente sabe que tem gente que fala muito devagar, né? A gente até brinca um pouco quando você vai falar com o baiano, né? O baiano ele fala muito mais devagar do que o pessoal de São Paulo. É um horror o pessoal de São Paulo, fala muito rápido, né? E eu, como sou São Paulo, sou paulista do interior, então eu não tenho essa fluência que tem o São Paulo da capital paulistana, né? E aí a gente vai percebendo nuances da fala, de certa forma ela traz algo que é social, mas também traz algo que ela é muito pessoal. A gente, por exemplo, consegue perceber diferença de voz de criança e voz de adulto. Na maioria das vezes a gente consegue ver diferença entre voz de mulher e voz de homem, né? Na maioria das vezes. E aí a gente tem algo que é muito pessoal e a gente traz na nossa fala. Então é algo mais individual, né? E a gente tem a linguagem. Para mim, a linguagem, eu vou agora numa vertente Vygotskiana, a linguagem ela tem uma função que ela é comunicativa e tem uma função organizacional. Então, é por meio da linguagem que eu organizo o meu pensamento, e não dá para separar, do meu ponto de vista, a linguagem de pensamento. Eu organizo o meu pensamento, eu organizo o que eu quero falar, e o que me possibilita organizar isso é uma língua, é um sistema de código. E, através da fala, eu expresso esse código linguístico. E aí eu tenho a comunicação. A comunicação é tudo. A comunicação vai envolver comportamentos verbais e comportamentos não verbais. Vocês estão vendo eu mexer com o dedo o tempo todo aqui, né? Se eu estivesse vendo da barriga para cima, vocês iam ver como eu mexo com as mãos. Claro, um resquício do sangue italiano que eu trago do Manzini. E aí a gente fala muito com a mão, né? E as nossas expressões de comunicação, você se comunica pelos sobrancelhas, pelo olhar, pela fala, pelo mexer de cabeça, né? E a gente tem gestos que podem ser icônicos, gestos que podem ser, são universais, né? Isso aqui é quase que universal, né? O neném não faz assim, mas o neném aprende a fazer assim, depois ele faz assim. Então, a gente tem gestos que a gente vai aprendendo nesse meio social e alguns outros gestos fazem parte da gente, né? E isso também traz muito, a Libras traz muito essa questão, né? Na maioria das vezes, quando a gente vai falar do corpo, algo interno, né? O gesto é para fora, tem o gesto para fora na Libras. Então, a gente traz muito essa questão linguística e ela está dentro do nosso gesto. Então, a comunicação envolve tudo. E a comunicação, ela é dos animais, não é só do ser humano. Né? A comunicação, ela pode ser do gato, do cachorro. Né? O cachorro mostra quando ele está feliz, ele mostra quando está bravo, ele mostra quando ele está com medo. Quando o cachorro coloca o rabo no meio das pernas, ele está morrendo de medo. Às vezes o cachorro treme, né? Quando o cachorro está abandonando o rabo, porque ele está feliz, porque ele brincou e você brincou com ele. Então, existe comunicação. Eu não posso dizer que existe linguagem, né? Mas a comunicação está lá presente, tá? Então, esses conceitos, no meu modo de ver, eles estão presentes no momento que eu vou trabalhar e vou coletar dados por meio da entrevista, tá bem? Tudo bem até aqui? Muito bem. Continuando, uma pergunta para vocês pensarem. Para que e para qual tipo de pesquisa serve a entrevista? E aí vocês vão se posicionar. Será que meu projeto de pesquisa ele serve para a entrevista? A entrevista serve para o meu projeto, para eu coletar meus dados? Porque, às vezes, as pessoas atiram no que viu e acertam no que não viu. Às vezes, as pessoas vão coletar dado achando que elas estão coletando dado para sua pesquisa e coletam outro tipo de dado por meio da entrevista, que não era aquilo que elas queriam, mas elas pegam dados muito importantes. E aí, depois, elas descobrem que ela tem que mudar o objetivo dela, né? Ela tem que fazer um objetivo que esteja relacionado à entrevista.
Na maioria das vezes, se eu for, então, buscar a opinião das pessoas, eu tenho que colocar no meu objetivo, né, identificar a opinião das pessoas sobre, analisar a percepção das pessoas, analisar a concepção que as pessoas têm sobre. Então, a gente tem que também adequar o nosso verbo. E, às vezes, as pessoas colocam o verbo numa metodologia observacional. E aí dá um problema. Dá um tilt teórico-metodológico. Então, vamos lá ver algumas definições. Manzini 9091, ele vai dizer que vou ler, depois eu retorno, tá? A viabilidade de usar a entrevista como forma de coleta de dados dependerá, em primeiro lugar, da natureza das informações da pesquisa. Se os objetivos da pesquisa se referirem a informações que não estão registradas ou disponíveis, a não ser na memória ou no pensamento das pessoas, então, entrevista pode ser um meio apropriado. Ou seja, se ele não está registrado de outra forma, com câmera, um documento, ele não está disponível, a não ser lá na memória, então eu posso resgatar esse dado, eu posso entrevistar as pessoas, tá? Ou seja, se eu quero saber o que as pessoas pensam, a opinião das pessoas, eu posso usar a entrevista. A gente tem outros autores que eu vou fazer aquilo que Paulo Freire fazia, né? Ele fazia uma decodificação. Então, eu vou ler essa definição, para que serve a entrevista, e vou depois decodificar. A entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como suas explicações ou razões a respeito das coisas pendentes. Então, eu diria que Manzini 2021, aí no livro, Débora, Manzini 2021, Manzini 2020, desculpa, ele vai dizer que concordaria sim com a questão que são informações sobre o que as pessoas fazem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, porque não dá para observar o futuro, fazem, aqui dá um tilt. Porque a melhor forma de observar o que a pessoa faz é observando. A melhor forma de estudar é observando. Então, para mim, essa definição ela não vai caber muito bem. As entrevistas são fundamentais quando se deseja precisa mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios dos universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e as contradições não estejam claramente explicitados. Então, eu vou dizer para vocês, Manzini 2020 também vai se opor a uma parte dessa definição. Então, são fundamentais. Quando se deseja mapear práticas, o jeito mais fácil de mapear práticas é observando a prática. Agora, se for a percepção sobre as práticas, aí eu concordo, tá? Então, por que eu estou trazendo essas definições? Porque muitas vezes a gente pega a definição do autor e coloca na nossa dissertação em tese sem refletir um pouco dessa definição. Porque não está claro o conceito do que é entrevista para nós. Então, a gente se aporta em autores famosos, né, ou não famosos, e que, de repente, pode dar um problema teórico-metodológico que a gente não enxerga. Isso passa batido. Muito bem. Então, feito isso, eu vou com outro item, que também é muito comum a gente usar autores para fazer uma definição terminológica. Alguns autores vão trazer, em suas discussões teóricas, que a entrevista é uma técnica, que a entrevista é um método e que a entrevista é um instrumento. Você pega lá o texto, e vários desses autores que eu já citei, e vários outros, e vão chamar a entrevista como um instrumento, como se ela fosse uma ferramenta. Tá? E eu vou dizer que eu não concordo que a entrevista não é nem técnica, nem método, nem instrumento. Eu vou dizer por que eu não concordo. Primeiro, ela não é uma técnica, porque parece que técnica é alguma coisa que você aplica e acabou. Na realidade, a entrevista, a gente tem que fazer uso de uma série de técnicas. Tem várias técnicas, ela é uma só. Quando Débora Nunes mexeu com a cabeça, ela está me dando um feedback. Essa técnica chama
técnica de manutenção do diálogo. Então, na entrevista, a gente tem que toda hora conversar, né, balançar a cabeça, falar, sei, entendi, porque é uma técnica de manutenção do diálogo. Existe uma outra técnica que você pega um pedaço da fala da pessoa e você reproduz o pedaço da fala da pessoa, se chama técnica de espelhamento. E essa técnica de espelhamento foi lá desenvolvida por Carl Roger, com uma outra abordagem teórica. Você muda um pouco a palavra da pessoa, e a pessoa fala, você repete aquilo que a pessoa falou, e a pessoa continua repetindo. Existe outra técnica, que é a técnica da confirmação. Você fala algumas coisas, a pessoa fala, você pega aquela fala da pessoa, e você diz assim para ela, olha, eu entendi que você está dizendo que é isso, isso, isso. É isso mesmo que eu compreendi? Está correto? E ela vai te dizer, está correto. Não, está correto. E ela continua falando. Então, a entrevista tem uma série de técnicas. Ela não é um método, porque eu espero que a entrevista esteja ligada a uma fundamentação teórica, a uma fundamentação filosófica, que ele esteja dentro do método. Então, por exemplo, posso pegar um método piagetiano, existe uma forma de fazer a entrevista dentro do método piagetiano. Existe até roteiros feitos para eu trabalhar com julgamento moral, prontinhos, os roteiros. E aí, você vai fazer daquele jeito, dentro daquele método. Ou, eu não posso chamar de instrumento, porque eu vou dizer assim, olha, nessa técnica piagetiana, esse roteiro que foi formulado, para mim, esse roteiro é o instrumento. E eu tenho que usar esse instrumento para coletar o dado dentro do método piagetiano. Então, para mim, a entrevista é um procedimento de coleta de dados, que envolve uma série de técnicas que tem que estar atrelada dentro do método e que 2 tipos de entrevista vai ter instrumento, vai ter um roteiro. E eu posso ter um roteiro semi-estruturado e um roteiro estruturado. Essas questões que eu apresento para vocês são questões que eu tenho amadurecendo desde 1996, né? Eu tenho feito textos escritos sobre isso, né? E a gente vai, de certa forma, criticando um pouco os autores, e quando a gente não concorda com os autores, a gente escreve e contrapõe, e é isso é assim que a gente faz a ciência. E o autor pode vir e contrapor o que eu estou colocando, né? Buscando mais questões teóricas. E agora eu vou para a definição de entrevista. Vou pedir um minutinho para vocês, eu estou bem no meio, né? Para pegar um copo de água aqui que acabou minha água. Só um minuto. Bom, eu menti para vocês, né? Não demorei um minuto. Foi mais rápido. Então, eu vou pegar algumas definições, eu vou ler essas definições e depois eu vou tentar decodificar e mostrar o que eu concordo e o que eu não concordo nas definições, tá? Pode-se definir a entrevista como uma técnica que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, uma forma de diálogo assimétrico em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. Muito bem. Eu não gosto dessa expressão aqui, ó. É uma técnica. Vocês já sabem por quê. Parece que é uma coisa estática técnica. E olha como ela é estática. O investigador se apresenta frente ao investigado. Vocês podem falar, quando eu falo investigador se apresenta frente ao investigado, o que sugere? O que vocês pensam no primeiro momento? O investigador se apresenta frente ao investigado. Pode escrever no chat, no bate-papo. Cara a cara. Mas a palavra investigador e investigado, o que leva a gente a pensar? Caso de polícia. Isso, né? Se a gente for pegar, né? Caso de polícia. É diálogo? Não é diálogo. Se apresenta à frente. Por quê?
Porque o investigador lhe formula perguntas. O diálogo não é assim. Com o objetivo de obtenção de dados que interessam a investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. E aí eu vou dizer para vocês, sim, é uma forma de interação social. Para mim, não é essa forma de interação social. Muito estática. Para mim, ela é muito mais flexível que isso. Então, a entrevista é um processo de interação social, mais especificamente é uma forma de diálogo assimétrico. Significa que alguém tem o poder e o outro não tem. E eu acredito que se ela for assimétrica, quem tem mais o poder, a pessoa mais importante, é o meu entrevistado. Porque sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não tenho dado nenhum. Sem essa informação e sem esse processo de interação, não existe entrevista. Então, e esse autor aqui, ele é muito usado, o autor, não sei, acho que é autor. Ele é muito usado. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega uma definição e traz sem refletir o que essa definição, ela significa. Aí a gente tem outras definições, a Haggett, em 1999, a entrevista pode ser definida como um processo de interação social. Opa, é a mesma coisa que ele falou, né? Olha, entre duas pessoas, mudou agora. Não é mais investigador e investigado, são duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, não é mais, podia ser pesquisador, entrevistador, melhorou. Tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro entrevistado. E é verdade, quando a gente vai atrás de uma entrevista, a gente quer obter informações, a gente quer obter dados. Senão a gente não vai atrás. Então me parece que essa definição, ela está mais perto, né, do que eu penso. E aí quando a gente não vai achando que as definições estão boas, a gente cria uma, e aí em 2006 eu criei uma definição. E aí a gente está a cara para bater, né, porque as pessoas podem criticar depois, né. Eu vou ler tudo, depois eu volto. A entrevista pode ser concebida como um processo de interação social, verbal e não verbal, que ocorre face a face entre um pesquisador que tem um objetivo previamente definido e um entrevistado que, supostamente, possui informação que possibilita estudar o fenômeno em pauta, cuja mediação ocorre principalmente por meio da linguagem. Manzini, 2006, e essa definição está lá no livro. Agora eu vou decodificar com vocês. Então, a entrevista pode ser concebida como um processo de interação social. Nada novo. Mas como esse processo de interação social? Para Manzini, 2006, ele é verbal e não verbal. Lembre os conceitos que eu trouxe para vocês de língua, linguagem, fala, comunicação? Agora, só Manzini, 2006, diz que é verbal e não verbal? Não, outros autores vão dizer. Gomes, 1997, também fala que a entrevista ela tem a sua parte verbal e não verbal. Tá bem? Que ocorre face a face. Opa, face a face. E agora? Não pode ser feita por telefone? Por essa definição, não. Você pode usar outra definição por telefone. Então, se você for fazer entrevista por telefone e pegar essa definição, vai dar um problema aí, tá? E é possível fazer entrevista por telefone? É, não tem problema nenhum. Entre um pesquisador que tem um objetivo previamente definido, claro, e a gente tem que ter um objetivo, e um entrevistado que supostamente possui informação. Bom, agora eu queria falar o supostamente. Porque a gente tem experiências nossas que, às vezes, a gente vai entrevistar alguém e essa pessoa não vivenciou aquilo que a gente achou que ela teria vivenciado. Se ela não vivenciou, ela não tem informação para nos apresentar e para discutir, para ser reconstruída com a gente. Tenho dados claros de orientandos que foram trabalhar com professores, que os professores não vivenciaram aquilo que elas estavam pesquisando. O exemplo mais claro é o formato virtual, vou falar disso já já. O exemplo mais claro que a gente tem, que eu tenho, é uma professora de educação física que foi entrevistar professores de educação física que trabalhavam com games. E aí, esse professor não tinha experiência com games. A entrevista durou 7 minutos e esse professor não queria trabalhar com games. Esse professor não gostava de game e, brincando, talvez tivesse raiva de quem usasse games. Então, ele não é uma pessoa que tem a informação para você discutir, né? Que possibilita, então, estudar o fenômeno em pauta, cuja mediação ocorre principalmente por meio da linguagem, e aqui eu vou lá para Vygotsky, linguagem verbal e não verbal, tá? Como o Vygotsky também vai trazer para a gente. Bom, então,
quando a gente vai trabalhar com entrevista, o papel do entrevistador, no meu ponto de vista, ele é importante. Na entrevista semi-estruturada e na não estruturada, os dados, eles não estão prontos para serem coletados, como a gente faz a colheita de uma laranja na água. O papel do pesquisador entrevistador é construir esses dados, ou reconstruir esses dados, nesse processo de interação social junto com o entrevistado. Porque a gente sabe que, e tem pergunta para ele, aí, o que você achou da entrevista? O entrevistado fala, nossa, eu não imaginava que eu ia falar tanta coisa para você desse jeito que eu falei. Isso mostra que o dado não está pronto, né, para ser coletado. Você vai lá e busca. Ele foi reconstruído nesse processo, que eu chamo de reconstrução. Ele evidenciou, mas às vezes não estava nem claro para ele. E são as perguntas do entrevistador que vão ajudar a buscar esses dados, tá? Então, isso é muito importante do meu ponto de vista. E daí eu vou para um outro item, passando bem rápido por ele. No passado existia uma dicotomia entre pesquisa qualitativa e quantitativa, e eu começo na primeira página do meu livro dizendo que isso não existe mais. Né? Que pesquisa quantitativa e qualitativa, elas podem ser complementares. Então, na entrevista também, eu posso ter entrevista buscando dados quantitativos, e eu posso fazer entrevistas abertas, ou entrevistas com roteiro semi-estruturado, para aprofundar aqueles dados que eu busquei nos dados quantitativos. Então, isso, alguns autores vão trazer essa dicotomia, do meu ponto de vista, não existe. E passando para um outro item, vamos falar de perguntas abertas ou fechadas. Creio que a maioria das pessoas já sabem o que é, mas eu vou partir do pressuposto que vocês não saibam, tá? E aí vou apresentar. As perguntas abertas, elas não oferecem resposta ao entrevistado. O entrevistado responde de forma mais espontânea. O que você está achando do trabalho que você está realizando? O que você está achando da aula do professor Eduardo? O que você está achando da aula de metodologia? A pessoa responde o que ela quer. Quando eu tenho pergunta fechada, eu apresento a opção de respostas. Olha, é a mesma pergunta de cima. Ó. O que você acha do trabalho que você está realizando? Você acha que ele tem um nível de exigência muito alto? A exigência é tolerável para você? A exigência é baixa? Então, tem que ficar muito claro, né? Se o nosso roteiro, eu vou trabalhar com perguntas abertas ou com perguntas fechadas. Um outro tipo de pergunta fechada. Quais clubes esportivos você frequenta em Marília? Bancários, o Iara, Tênis Clube, Iara Park, Nikkei. Então, isso é pergunta fechada. Isso é muito importante, porque o próximo passo que eu vou falar agora é sobre a classificação das entrevistas. Porque elas vão trazer perguntas abertas e fechadas, tá? Então, a gente tem nomenclaturas que elas são iguais, ou melhor, elas são diferentes para o mesmo conceito. Entrevista estruturada é a mesma coisa que entrevista diretiva, que é a mesma coisa que entrevista fechada. Entrevista semi-estruturada é a mesma coisa que semi-diretiva, é a mesma coisa que semi-aberta. Entrevista não estruturada é a mesma coisa que não diretiva, aberta ou livre. Então, a gente tem, na linha, os tipos clássicos de entrevista. A gente tem vários outros tipos de entrevista e os autores vão falar, mas esses são os tipos clássicos e todos os outros tipos eles derivam daí. Então, eu tenho que fazer uma opção, e eu, como autor, eu fiz uma opção para a primeira coluna. Eu vou dizer por quê, né? Eu vou dizer assim, que a entrevista diretiva, semi-diretiva e não diretiva, ela veio lá da teoria, provavelmente, do Carl Rogers, que tinha uma abordagem não diretiva em psicologia. Mas quando você vai aplicar para uma pesquisa esse conceito, e quando você vai aplicar para a entrevista, fica muito complicado, porque toda entrevista ela tem um objetivo previamente definido e ela tem que ir numa direção. Então, se ela tem que, mesmo quando eu for trabalhar com pergunta aberta, ela tem uma direção, eu tenho um objetivo para o meu entrevistado. Então, toda entrevista ela tem uma direção, então seria muito difícil dizer que a entrevista é não diretiva. Tá? Essa terceira coluna talvez seja um problema ao se falar de perguntas fechadas e de perguntas abertas.
Então, eu sei que existem perguntas fechadas, que são usadas na entrevista fechada, e perguntas abertas, que são utilizadas na entrevista aberta. Mas é muito difícil você encontrar uma pergunta semi-aberta. Eu posso encontrar uma vogal semi-aberta. Uma pergunta semi-aberta, não dá. Algumas pessoas falam que a entrevista semi-aberta é aquela que traz perguntas abertas e perguntas fechadas. E eu vou dizer para vocês que isso é o pior roteiro que tem. O roteiro de perguntas abertas e de perguntas fechadas, eles são muito complicados, porque a pessoa, ela aprende como que ela tem que se comportar durante a entrevista. O que um autor vai chamar de enquadre da entrevista. Se eu faço pergunta aberta, a pessoa ela vai aprendendo que a cada pergunta que eu faço, ela responde o que ela quer. E aí, se eu começo a misturar a pergunta aberta e fechada, quando eu faço uma pergunta fechada, que tem a opção de resposta, ela vai querer responder daquele jeito. E o contrário também é verdadeiro. Se eu começo a fazer perguntas fechadas, e depois no meio eu faço uma questão aberta, o que vai ocorrer? Provavelmente a pessoa vai ser lacônica, vai falar muito pouco, porque ela aprendeu que antes ela tinha que falar pouco. Então a gente tem um autor, que é o Blair, que ele fala que existem quadros na entrevista. E Manzini vai dizer que um dos enquadros ele está relacionado ao tipo de pergunta que você faz, porque o seu entrevistado aprende como que ele tem que se comportar durante a entrevista. Tá? Então eu fiz a opção por esse terceiro item aqui, que se fala que são as entrevistas estruturada, semi-estruturada e não estruturada. Apesar que eu também acho que não é bom, né? Mas é o melhor que a gente tem. Porque toda entrevista, ele tem uma estrutura interna. Então, eu posso dizer que não tem uma estrutura interna. Mas, em termos de nomenclatura, de terminologia, eu vou ficar com essa primeira coluna, e essa primeira coluna que eu vou trabalhar com vocês, e vou começar a falar da entrevista não estruturada, ou que alguns autores falam de entrevista aberta ou livre. Então, a entrevista não estruturada, ela objetiva um aprofundamento de um tema que é pouco conhecido do entrevistador. Um tema pouco conhecido, na maioria das vezes, é a história de vida das pessoas. Então, quando você quer saber da história de vida de uma pessoa, é muito difícil você fazer um roteiro. Então, você parte, geralmente, de uma única pergunta, que é a chave para o desencadeamento do diálogo. Então, você parte com uma pergunta e você vai fazendo perguntas complementares para aprofundar aquilo que ela está falando. Então, esse tipo de entrevista, ela permite flexibilidade para coletar as informações. Porém, é uma entrevista, tipo de entrevista, que o pesquisador, ele tem que estar muito bem treinado. E uma pessoa muito bem treinada é o psicólogo, porque ele teve análise de técnica de entrevista 1, técnica de entrevista 2, técnica de entrevista 3. Então, ela é comumente utilizada na prática clínica. Uma pesquisa que eu fiz em 2012 mostrou que menos de 0,5% utiliza esse tipo de entrevista em mestrados e doutorados em educação. Tá? Então, o pesquisador ele realiza várias sessões de coleta para aprofundar essas informações. Ou seja, se você estiver trabalhando com história oral, você, num 40 minutos e 1 hora, a pessoa não fala o que aconteceu na vida dela. Você tem que ter várias sessões de coleta e você volta várias vezes para conversar com o seu participante. Portanto, ela é realizada com poucos participantes. O seu N é pequeno. Aí você começa a pensar, opa, qual é o meu N dos meus sujeitos de pesquisa? É um N pequeno? Eu vou entrevistar uma pessoa só? Opa, se é uma pessoa só, talvez essa entrevista seja mais adequada. Então, o entrevistador, ele necessita total atenção no conteúdo das falas do seu entrevistado para não perder o foco da entrevista. E é isso que faz o psicólogo. Já pensou que se o psicólogo chega lá, o cliente chega ao psicólogo e fala assim, o psicólogo fala, o que ele trouxe aqui? Aí eu vim para cá porque eu não estava passando bem, eu estou tendo ansiedade. E aí, o que o psicólogo fala? Ligue 0800 2221 para não, ligue 800 02228 para sim, não dá. Então ele tem que estar treinado para saber o que ele vai falar. Mesmo uma frase tão curtinha assim. Então requer um bom treinamento. E isso é uma dificuldade nesse tipo de entrevista. Porque a cada nova informação apresentada pelo entrevistado, o pesquisador tem que fazer uma análise na hora daquilo que está falando, na situação de coleta, para verificar se o seu assunto necessita ser aprofundado e investigado.
Então, o pesquisador tem que ter muita experiência nessa arte de entrevistar. Já a entrevista semi-estruturada, ela é o campeão de audiência nos mestrados e nos doutorados. Por quê? Parte de um roteiro prévio, da segurança. As perguntas elas são abertas, né, e você tem o objetivo que você quer, e ela dá segurança para o mestrando, para o doutorando. Porque se você não saber o que você vai falar depois que a pessoa te fornece a resposta, você vai para a seguinte, questão seguinte. E às vezes os meus alunos falam assim, professor, eu posso ficar com o roteiro na mão? Eu falo, pode. Se te der segurança, você pode. Né? Agora, depois da primeira e da segunda entrevista, provavelmente você vai esquecer o roteiro de ficar na mão, porque você já sabe como você vai perguntar, na ordem que você vai perguntar, e você já foi treinado para isso. Né? Então, é um roteiro para o pesquisador organizar-se nesse processo de interação. E aí, gente, tem algo muito importante, que é a análise. O roteiro ele possibilita um ponto de comparação entre as perspectivas dos diversos entrevistados. Eu não quero saber a opinião, as percepções e as concepções desse entrevistado. Então, a gente vai trabalhar com essa entrevista um N pequeno. 8, 9, 10 pessoas, talvez, no máximo, para entrevistar. Um grupo homogêneo. Eu vou entrevistar professores do ensino comum, do ensino ciclo fundamental, primeira e segunda série. Vou entrevistar um grupo de 8 professores da ciclo fundamental 1 da quarta série. Vou entrevistar só professores de matemática. Vou entrevistar só professores de ciência. Então, eu tenho um roteiro para esse grupo, e esse grupo que vivenciou isso, provavelmente pode me dar uma informação. Então, esse grupo é um N pequeno, então o roteiro você divide pelos temas e vai entrevistar esse grupo, né, pequeno. E a gente não tem que ficar calado. A gente pode fazer perguntas complementares para aprofundar, porque às vezes as pessoas acham que só pode fazer as perguntas que estão no roteiro. Não, pelo contrário. Às vezes você faz uma pergunta e a pessoa não te respondeu. E aí você tem que ver se a pessoa te respondeu aquilo que você queria, porque se ela não respondeu, você tem que fazer uma pergunta complementar. Aliás, isso é ótimo em política. Né? Em política, ele é perfeito. Né? Você pode perguntar para o político, ele não te responde aquilo que você perguntou. Isso também acontece com os técnicos de futebol. Tá? E aí, eu estou gostando muito com o técnico português, o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, claro que eu sou palmeirense, e aí os entrevistados estão, assim, adorando entrevistar, porque ele é o português de Portugal mesmo, né? Você pergunta e ele te responde aquilo que você perguntou. E aí, às vezes, as pessoas escutam aquilo que não quer escutar. Né? E responde exatamente o que está dentro da pergunta. E o último tipo de entrevista é a entrevista estruturada. Você usa um roteiro com perguntas que delimitam as respostas para o entrevistado. Então, aqui são as perguntas fechadas. O roteiro apresenta espaços ou alternativas para serem ticadas ou preenchidas. As questões elas são padronizadas e devem ser apresentadas para todos os participantes na mesma forma, na mesma ordem de apresentação. Pouca flexibilidade ela é fornecida, né, ao entrevistado. E pressupõe um grande conhecimento do assunto por parte do pesquisador, porque para você fazer aquelas alternativas, você tem que conhecer do assunto. Então, também a entrevista estruturada ela é muito pouco usada nos mestrados e doutorado, porque o pesquisador ainda às vezes, no mestrado, a primeira experiência dele com entrevista, né? Ela é usada em pesquisa de opinião, eleições, serviço oferecido à população de saúde e transporte, e para serviços de identificação do BGE. Porém, em educação, ela pode ser, vou pegar esse item aqui, ela pode ser muito valioso para que o gestor administrador da escola, sobre a escola do município, ele vá fazer um levantamento das necessidades que ele tem para formar, por exemplo, seus profissionais. Então, se eu tenho um roteiro estruturado, buscando as lacunas de formação para o administrador, ele é muito bom esse tipo de instrumento, tá? Mas poucos gestores sabem fazer esse instrumento. Ela é indicada para ser realizada por telefone, tá vendo? Claro, porque você pode ticar e você já deve ter, alguém já deve ter recebido isso por telefone. Indicada por um N grande, um grande número de pessoas, tá bem? Essa fala minha, ela está baseada aí em 2 capítulos do meu livro, que é Análise de Entrevista,
E é o capítulo 1, que vai trabalhar da definição e a classificação da entrevista, tá bom? Esse daqui, se alguém quiser adquirir o livro, vou pôr aqui, vou deixar no slide, porque às vezes as pessoas, se a gente não deixar marcado, as pessoas às vezes não encontram. Valor para todo o Brasil, incluindo correio, hoje, R$ 52, tá bem? Livros ABPE, gmail.com. Então, esse é o link que eu deixo para vocês aqui. Vai ficar gravado. E agora a gente tem aí 25 minutos, 26 minutos, para eu conversar com vocês e buscar as perguntas no bate-papo. Débora, homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, e eu sou homem. Desculpa os homens que estão aí, mas eu não consigo achar as perguntas. Lê para mim aí as perguntas, a gente vai discutindo, pode ser, no bate-papo? Claro, claro. Aliás, eu vou até pedir para o pessoal, se o pessoal quiser ler, mas eu vou trazer aqui algumas questões que foram colocadas. Veja em questionário o checklist para tradução e adaptação transcultural. Isso poderia ser aplicado dentro de um processo de criação de uma entrevista? Validação transcultural é quando você tem um instrumento em que você precisa traduzir esse instrumento e depois você traduz, se for do inglês, né, você traduz para o português, depois você faz uma retrotradução e aí você olha se existem incoerências. Se existe incoerência, e a gente também passa por juízes para ver se tem... o que é retrotradução? Né? Você pega um professor, uma pessoa de inglês, pede para ela traduzir. Depois você pega esse texto em português e pede para outro professor de inglês retraduzir e ver se teve inconsistência ou não. E às vezes a gente tem que pegar esse material transcrito e passar para um grupo para ver se aquela palavra faz parte do jargão próprio daquela comunidade científica. É aquilo que a gente fala, cabe dentro da língua, vai ser entendido pela população-alvo. Então é isso que é uma validação transcultural. Na maioria das vezes, a gente está falando de questões de linguagem de língua. Agora, eu não entendi a pergunta, porque a gente tem, inclusive, roteiros de entrevista que a gente traduz para o português e faz essa validação. Tá? Então, a gente tem... É um procedimento que não tem a ver com o que eu falei de entrevista, mas tem todo um procedimento metodológico para ser feito. Tá? E aí pode ser com perguntas abertas e pode ser com perguntas fechadas. O material a ser validado. Ok. Obrigada, Manzini. Tem uma outra questão que eu acho que, aliás, é uma dúvida que tem aparecido bastante, uma vez que a gente está tendo uma vida remota. Isso. Em relação a como é que a gente consegue fazer essas entrevistas de formato virtual. Isso. É o que nós estamos hoje, já tem vários estudos que já começaram a aparecer no passado, mostrando vantagens e desvantagens, né, da forma virtual. E também as vantagens e desvantagens das aulas virtual. Olha aqui, estou em Mogi das Cruzes, vocês estão aí nas suas casas, em estados talvez diferentes. Então, uma das vantagens é quando você vai fazer entrevista, você consegue buscar pessoas que seria inviável, impossível você fazer entrevista face a face. Então, essa é uma grande vantagem. Uma grande desvantagem é que você não vê uma boa parte das questões gestuais dessas pessoas, como que elas se comportam em termos de comportamento não verbal. Então, a gente tem vantagens e desvantagens, e as pessoas estão mostrando isso. As pessoas estão mostrando vantagens e desvantagens, inclusive de algumas plataformas. Por exemplo, essa plataforma que nós estamos usando, o Google Meet, no passado, eu não conseguiria colocar minha telinha junto na telinha com vocês. Isso há 6 meses atrás. A gente ficava no cantinho lá em cima só. Agora, eu estou aqui no canto, eu não sei onde vocês estão me vendo. Eu estou me vendo no canto superior esquerdo do meu vídeo, e logo do meu lado a Débora Nunes. Não sei se vocês estão vendo assim, que depende, cada um vê de um jeito. Então, eu consigo me ver junto na telinha com vocês. Isso já modificou. Tá? Então, a gente sim pode coletar dados, a gente tem que coletar dados. A disciplina que eu dei o ano passado, todas as coletadas foram para o meio virtual.
O que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, eu sempre uso o gravador do lado. Gravo, como nós estamos gravando, e um outro gravador aqui gravando a minha fala e a fala do meu entrevistado. Porque na hora de transcrever é muito mais fácil no gravador do que nessa gravação que a gente faz. Então, essa é um cuidado que a gente pode ter. É válido? É, porque você está pegando dados, de certa forma, dados verbais, e esses dados verbais, na maioria das vezes, são os dados que a gente vai usar. Eu estou começando um estudo agora junto com uma aluna da minha disciplina. Eu tenho 2 alunos surdos e eles vão fazer entrevista em Libras. E agora a gente vai testar as plataformas, né? E vai ver, porque a experiência de entrevistar por meio da plataforma a gente teve o ano passado e não tivemos problema nenhum. E isso é o que vai ocorrer com vocês e vai ocorrer comigo também, né? Do mesmo jeito que a gente está ministrando aulas de forma virtual, síncronas, nesse caso agora síncrona, né? A entrevista ela tem que ser síncrona. Mas a gente pode ter problema. Um dos problemas aconteceu com uma orientanda minha que estava fazendo uma entrevista. A gente pode fazer uma entrevista semi-estruturada para construir um material estruturado, que pode ser um roteiro ou pode ser um questionário, tá? E ela fez um questionário. Mas primeiro ela fez uma entrevista. Quando ela foi fazer a entrevista, a internet pela plataforma estava oscilando. Então, o que ela fez com o grupo? Ela tinha um grupo de WhatsApp, ela começou a mandar mensagem para o grupo falado, e o grupo foi respondendo para ela. E quando ela foi fazer a entrevista, quando ela entrou na primeira entrevista para fazer na plataforma, a internet da pessoa era ruim. Aí a pessoa falou assim, olha, será que a gente não pode fazer como a gente fez no nosso contato, do WhatsApp? Então ela fazia a pergunta no WhatsApp, a pessoa escutava, e a pessoa respondia para ela por mensagem. Olha só, isso é entrevista? Não. Não é. É coleta de dado verbal? É. Então, ela fez um outro tipo de coleta, conseguiu os dados dela, e aí falou, agora temos que escrever isso aí, porque, olha, existe um delay. Eu pergunto, aí eu tenho que ficar esperando a outra pessoa ouvir, para depois ela responder. Existe delay dos 2 lados, né? Então, é uma forma de interação verbal, e a gente chamou de sessões de coleta por meio do WhatsApp. E definimos o que a gente fez, porque é o que a gente tinha para hoje. Entende? Então, Eduardo, deixa eu aproveitar esse gancho até que você fala, então... A defesa vai ser segunda-feira, vamos ver o que a banca vai falar. Sim, acho que depois eu vou te aperrear para saber o que a banca falou. Mas até um pouco encaixando aí no que você falou, você, quer dizer, a sua definição de entrevista realmente é muito interessante. Parece realmente que é muito mais uma interação. A visão que eu tive era uma questão realmente muito mais estática, muito mais que quem está dominando ali o cenário é o entrevistador. E aí você fala da importância de você estar coletando dados verbais e não verbais. Isso significa que você registra também o tom de voz, os gestos que a pessoa está usando. Como é que você acha melhor fazer isso? Perfeito. Isso vai depender do seu objetivo. Né? Se o seu objetivo é buscar essas nuances não verbais, você tem que filmar. Você, mais do que ninguém aqui, sabe, né? Nós trabalhamos com comunicação alternativa. Quando a gente trabalha com os alunos, tudo é filmado, né? Porque o não verbal ele é muito mais importante do que a verbalização que ele faz, mas a verbalização é importante também, né? Então, a gente às vezes tem que filmar. Mas às vezes não. Às vezes, se o meu objetivo é muito saber a opinião das pessoas, a percepção das pessoas, a gente tem os dados lá, verbais e não verbais, que eu posso anotar, se isso for importante. Mas na maioria dos projetos de mestrado e doutorado, a gente acaba fazendo um recorte, e é isso que eu queria chamar a atenção, que é a transcrição no branco e o preto. E aí a gente tem que ter normas para transcrever. E aí eu pergunto, quais normas vamos usar? Porque existem normas, inclusive, que faz isso dela, que traz os traços linguísticos, que são as normas de Markowski, que veio da linguística. Existem transcrições que a gente usa o português. Existem transcrições que a gente tem que criar regras para transcrever, para trazer na entrevista aquilo que a gente quer. Porque quando a gente vai apresentar a dissertação e a tese, é o branco e o preto, né? Então, esses dados eles têm que se complementar.
E, às vezes, só as normas gramaticais, elas não dão conta. Por exemplo, se eu disser para vocês o seguinte, que a aula vai terminar agora às 11h30, vou fazer a entonação. A aula vai terminar às 8h30. A aula vai terminar às 8h30. A aula vai terminar às 8h30. São 3 verbalizações idênticas, com entonação diferente, que trazem mensagens diferentes. A primeira vocês viram, foi muito mais autoritária, ditatorial. Quando você transforma isso no branco e preto, você perdeu. Perdeu. Ou seja, às vezes você tem que colocar entonação entonação entre parênteses, entonação de diretividade, dizendo que a aula vai se concretizar lá, ditatorial, por exemplo. Né? Falou com hesitação, não tendo certeza se a aula iria terminar. Está lá, o dado está lá na verbalização das pessoas. Né? Então, qual o objetivo que a gente quer? Né? Se o nosso objetivo ele cabe só os dados que eu vou transcrever no branco e preto, tá perfeito, não tem problema nenhum. Né? Agora, se eu for trabalhar com etnografia, aí a gente tem que pensar um pouco mais. Porque a etnografia vai trazer muita coisa da cultura da pessoa e da cultura também gestual da pessoa. Né? Então, tem que ser até o objetivo. Ok. Temos mais 3 perguntas aí, gente. Se vocês quiserem também falar, para eu não ficar dominando aqui essa fala, por favor, levantem a mão e falem. Mas eu já vou ler as que estão aqui. Que é outra pergunta até minha que eu faço para você. Você geralmente lê a entrevista de volta ao entrevistado como uma forma de validar as respostas? Isso é uma prática comum ou não? Tá, perfeito. Depende qual é a teoria que você está trabalhando. Algumas teorias falam que a gente deve fazer isso. Porque você lê, a pessoa valida e ela até assina. E na história oral, ela deixa até colocar o nome dela e ela fala que pode usar o nome dela. Tá? Eu gosto de um outro procedimento, que é o caderno de conteúdo, que é o capítulo 8 do livro, se eu não me engano, que é uma forma de coletar esse dado que a pessoa valida que ela leu, mas ela pode complementar, ela pode alterar, e você, pesquisador, pode buscar mais informações. E eu gosto muito desse procedimento, porque dá uma segurança para o nosso orientando mestrando, que ele é fantástica. Então, você pega lá os dados da entrevista, você transcreve do jeito que você falou, coloca em colunas, a primeira coluna, a mais importante, do que você quer no seu objetivo, a segunda coluna que tem uma ligação com o seu objetivo, a terceira coluna que tem uma relação mais longe com o seu objetivo, e uma última coluna que não tem relação com nada que você não quer, mas você coloca. Você não joga nada fora, tá? Então, você pode ter 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, depende do conteúdo. É uma pré-análise que a gente faz, é uma análise que é uma grande análise de temas, grandes temas. Quem fez isso foi a professora Carolina Bori. Não tem nada escrito sobre isso, né? Eu tomei a frente para escrever, porque eu fui aluno da Carolina Bori, e é o único texto que a gente tem escrito, na realidade, em termos metodológicos, né, sobre isso. E eu gosto muito desse procedimento, porque quando a gente vai trabalhar, principalmente com concepção de professores, a gente volta para a pessoa ler e ela fala, não, é isso mesmo. Ela fala, não é isso que eu quis dizer, muda, né? E você dá chance para a pessoa amadurecer, né, no tempo, no espaço. Porque você volta depois de 15 dias, né, de uma semana, 15 dias, você volta com o material e lê. Estou trabalhando com uma pessoa lá em Roraima exatamente com esse procedimento. E tive mais 2 mestrados, há 2 anos atrás, que trabalharam com esse procedimento. Perfeito. Mais 2 perguntas aí. Existe diferença entre um questionário e uma entrevista estruturada? Existe. A forma como você usa o instrumento. Por isso que é importante você definir entrevista. Se você definir entrevista como instrumento, o roteiro é o quê? Né? E aí você não pode chamar roteiro de instrumento, porque é instrumento de entrevista. Então, são procedimentos de coleta que eu uso o instrumento. E essa pergunta é muito boa, porque, assim, se eu for usar a entrevista estruturada, eu tenho um roteiro com questões fechadas com opção de resposta. Se eu pegar esse instrumento, esse roteiro, entregar para uma pessoa responder, já não é mais entrevista.
É um questionário. Então, a forma, veja só, é um procedimento de coleta e entrevista, outro procedimento de coleta é o questionário. Todo questionário, a interação que se tem é a pessoa e o instrumento somente. É a pessoa e o computador, é a pessoa e o papel que vai responder. Na entrevista, tem que ter uma interação social, que pode ser por telefone, mas pode ser também face a face, pode ser por meio virtual. Você tem a figura do entrevistador que fala e o outro te responde verbalmente. Mas você pode ter o mesmo instrumento. E daí é uma coisa que eu gosto de falar, a gente não aplica entrevista. Porque se eu falo que é uma interação social, eu não posso replicar a interação social. É impossível replicar a interação social. Sempre alguma coisa vai ser diferente. Né? Sempre algo vai ser diferente. É impossível dar 3 aulas iguais. Eu dava aula na pedagogia de manhã, à tarde e à noite, o mesmo conteúdo. É impossível fazer isso. Né? Então, na entrevista semi-estruturada e na entrevista estruturada, eu tenho um roteiro que eu faço uso desse roteiro. Eu não aplico esse roteiro. Porque se eu aplicar o roteiro na entrevista semi-estruturada, eu não estou entrevistando. Eu estou apresentando pergunta, resposta, pergunta, resposta. Porque entrevistar significa você entrar na realidade do seu entrevistado e ir buscar informações e tentar reconstruir com ele aquilo que está acontecendo lá na cabeça dele, que às vezes ele nem tem noção que ele vivenciou aquilo, mas por uma pergunta do entrevistador, fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você reconstrói com ele. Já na entrevista sendo estruturada, sim. Na entrevista estruturada, você aplica o roteiro. Tá? Vamos fazer então essa definição terminológica, que eu acho que ele é muito bom para a gente conceituar um tipo de entrevista de outro tipo de entrevista e ver que instrumento, o questionário, pode ser idêntico ao roteiro estruturado. E o contrário também. Eu posso ter um roteiro com perguntas abertas que eu aplico na forma de questionário. E agora eu estou aplicando. Eu não estou usando o roteiro, né, como na entrevista, com interação. E o resultado vai ser muito claro. Não vai dar para aprofundar. Então, às vezes, as pessoas pegam um roteiro de entrevista com questões abertas e manda por e-mail e fala que está entrevistando. Mentira. Aplicou um questionário por e-mail. É válido? É. Tem problema? Não. Só que você não pode chamar de entrevista. Você chama de questionário aplicado por... E hoje a gente tem o Google Doc, né? E algumas pessoas da filosofia da minha faculdade estão muito bravas. Porque às vezes vai as enquetes lá, e aí você tem respostas curtas, respostas compridas. Os caras querem escrever tanto que não cabe na resposta cumprida. E aí, tá vendo? Está cerceando o nosso direito de fala. Porque a pessoa não consegue ser sintético, na realidade. Esse cara não deve ter Twitter. Isso é polêmico, né? Muito boa explanação. Por fim, tem mais uma pergunta aqui da Juliana, que como definir melhor procedimento pensando na pesquisa? Entrevista versus grupo focal. Ok. Grupo focal é um tipo de coleta de dados em que, no meu ponto de vista, que ano que é o livro da mamãe? Novas trilhas no modo de fazer. 2020! 2020 foi relançado agora. Novas trilhas no modo de fazer pesquisa. A bpe.net está de graça, tem lá o texto do professor Eduardo Manzini, como fazer roteiro para grupo focal. Para mim, a grupo focal não é entrevista, é um grupo em que você apresenta determinadas questões para o grupo discutir. Né? Eu não posso dizer que é uma entrevista em grupo. A entrevista em grupo ela tem uma característica um pouco diferente de composição. Então, o grupo focal, e aí eu peço para vocês lerem o texto da Gatti, da Bernadette Gatti, ela tem um livro só sobre o grupo focal. Aliás, esse livro da Nova Maneira de Fazer Pesquisa, ele está de graça, é free, você pode baixar lá, tá? A bpe.net, é um excelente livro, ele é de graça, é grátis, como é que as crianças falam? Esqueci a expressão. É de grátis, assim que elas falam, é de grátis. E aí você pode ler ali, e você vai ver que as definições que eu coloco, que elas são bastante diferentes de algumas questões que eu pontuei.
que eu acho que o grupo focal você pode trazer questões conflituosas para serem discutidas, diferente da entrevista semi-estruturada. Aí você tem um objetivo um pouco diferente. Não sei se eu respondi tudo. Gente, Tudo não, mais alguma pergunta? tudo não, as questões que estavam aqui. Gente, aproveita que o Eduardo mora muito longe, ele está lá no Sudeste. De graça, é isso aí, de graça. E é de grátis aí a Eu palestra estou dele. olhando aqui as perguntas. Você A sabe que eu estou BP... escrevendo um novo livro, né? Ah, De sim. metodologia de pesquisa. E eu estou achando que esse livro vai ser um e-book, que eu vou oferecer aí por um preço bem módico. E eu Uhum. faço algumas definições agora, questionário, diferenciando questionário, entrevista, que é a disciplina que eu dou na graduação para os meus alunos da fisioterapia. E aí, na pandemia, escutava os filósofos. Eu estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo um livro. Eu vou escrever um livro também, porque se eles estão escrevendo, eu posso escrever na pandemia. Estou em casa, né? Eu comecei a escrever mais um livro. E eu estou com quase todos os capítulos prontos, e essa questão do questionário, entrevista, e vai entrar um sobre também agora, eu quero escrever um sobre a coleta de dados virtual. Desculpe-me, pode falar. Já tem data para lançar, Eduardo? Eu queria lançar esse ano, mas não sei se vai dar tempo. Ah, Bom, por esse favor, outro, não. né, Débora, eu demorei bastante tempo a escrever. Comecei a escrever em 2008, terminei em 2020. Uhum. Lê, gente, aproveitar e fazer a propaganda novamente aqui do livro do professor Eduardo. Muito bom, tá? Leiam. Enfim. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma. Ah, a Catarina já comprou e já leu. É ótimo. Que bom, Catarina, que você está aqui. Vou revê-la. Alguém mais? João Paulo está aqui também. Que bom, que possivelmente vai ter que estar aplicando entrevistas. Você é do Rio, Catarina? Cara de oriental, a pessoa já pensa que é do Sudeste. Não, você é do Rio? Não, eu sou de Natal mesmo, eu sou de Recife, mas Que sou delícia. natalense de coração. Gente, então eu acho que se ninguém mais tem qualquer dúvida, eu vou encerrando a aula por aqui, porque daqui a 5 minutos eu entro em outra aula, tá? Queria mais uma vez agradecer muito a palestra do professor Manzini, é sempre muito bom ouvi-lo, é sempre muito bom lê-lo também, né? E eu acho que é um grande privilégio a gente poder estar nesse modo virtual e poder ter uma aula tão boa, tá? Então, como dizem aqui os colegas, muita gratidão, tá certo? A gente vai se falando. Beijo e manda um beijo aí para minha xará. Pode deixar. Beijo e bom descanso para vocês e bom trabalho para você, Débora. Valeu. Tchau, tchau. Para de gravar agora. Vou parar de gravar, pode deixar.